Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Físico-Química A do 10º ano, mais concretamente no tema da Química. Neste vídeo vou então abordar os conceitos de número de Avogadro, ou então constante de Avogadro, moles, número de partículas e massa molar. Bem, eu vou então, em primeiro lugar, falar-vos sobre o número de Avogadro. Quer dizer, neste vídeo, depois o que vai saltar no final são duas fórmulas que vocês andarão assim nos próximos dias a aplicar, quer uma, quer a outra. Mas eu vou neste vídeo explicar-vos de onde é que essas fórmulas vêm, qual é que é a interpretação, quais é que são as ideias que estão subjacentes a essas fórmulas. Então, em primeiro lugar, vou-vos falar aqui do número de Avogadro. E reparem que o número de Avogadro é uma constante, uma constante, ou seja, é um número. É tal como π é uma constante, o número de Avogadro é uma constante. E tal como π tem o seu significado, quer dizer que esta constante de Avogadro também terá, obviamente, o seu significado, que é o seguinte, quer dizer, é uma constante adimensional, ou seja, não possui unidade, logo não representa nenhuma grandeza, e indica a quantidade de átomos, já vimos do isótopo, que isto é o isótopo do carbono 12, que juntos representam exatamente 12 gramas dessa substância. Ou seja, o que é que quer isto dizer? Vamos imaginar que eu tinha assim aqui um átomo do isótopo carbono 12, e esta constante de Avogadro é exatamente a quantidade de isótopos que eu terei de ter, né? Vão ser muitos, a quantidade de isótopos de carbono que eu terei de ter, de forma a depois pesar, a pesar e obter, aqui isto seriam muitos, e obter exatamente 12 gramas de carbono 12. Reparem que são mesmo muitos. Então a constante de Avogadro, ou seja, a quantidade de isótopos de carbono 12 que eu teria que juntar para obter exatamente 12 gramas, seriam 6,022 vezes 10 elevado a 23. Esta é então a constante, ou o número de Avogadro, cuja representação simbólica será designada como Na. Na será então a nossa constante de Avogadro, cujo significado é mesmo esse, é a quantidade de isótopos, de átomos de isótopos carbono 12 que eu teria que juntar para que esta quantidade desses isótopos pesasse então exatamente, tivesse uma massa de 12 gramas. Certo? Isto é que é então a constante de Avogadro. Agora, o que é uma mole? Uma mole. Vocês devem estar a questionar, bem, o que é que estes ovos, não é? Vão ter a ver com isto que está aqui. Bem, os ovos vão ter assim o propósito de percebermos o conceito de mole. Uma mole, vou colocar aqui, uma mole é um número, quer dizer, é uma quantidade, Da mesma forma que eu posso dizer que uma dúzia de ovos, quanto é que é uma dúzia de ovos? É igual exatamente a 12 ovos, e eu direi então, é uma unidade, não é? Quer dizer, é uma quantidade, é uma forma de exprimirmos uma determinada quantidade, neste caso, para quando temos imensas partículas. E uma mole há de ser exatamente igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23. Quer dizer, eu vou colocar aqui partículas. Podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser bolas de futebol, pode ser o que vocês quiserem, da mesma forma que a dúzia não existe apenas para os ovos, ok? Ou seja, uma mole representa a quantidade de 6,022 vezes 10 elevado a 23 partículas, ou seja, uma mole de ovos seriam 6,022 vezes 10 elevado a 23 ovos. Uma mole de bolas de futebol seriam 6,022 vezes 10 elevado a 23 bolas de futebol. Uma mole de átomos serão exatamente 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos. Uma mole de íons
por exemplo, hidrónio, né, íons H+, representam 6,022 vezes 10 elevado a 23 íons hidrónio, ou seja, uma mol é uma quantidade e só uma quantidade, da mesma forma que uma dúzia de ovos representam 12 ovos. Não é diferente, apenas, quer dizer, enquanto que uma dúzia é 12, uma mol são estes tantos. Uma mol é uma quantidade, é um número, ok? Agora, daqui nós vamos criar uma fórmula. E reparem, eu vou trabalhar outra vez aqui com os ovos para que isto para vocês seja mais simpático. Imaginem que eu queria determinar a quantidade de ovos, ou seja, o número de ovos. Vamos imaginar que eu queria determinar aqui o número de ovos. Reparem que cada figura destas representa uma dúzia, certo? Vou ter aqui uma dúzia, vou ter assim aqui uma dúzia e vou ter assim aqui outra dúzia. Então quantos ovos é que estão aqui? É fácil, eu colocaria o número de dúzias, né? O número de dúzias, que seriam 3 dúzias, vezes a quantidade de ovos que é representada por cada dúzia. Então seria 3 vezes 12, o que me daria então 36 ovos. Reparem que o número de ovos será igual ao número de dúzias vezes isto, que é a quantidade, né? Quantos ovos é que tem cada dúzia. Relativamente a este mundo subatómico, nós podemos pensar da mesma maneira para criar exatamente aqui uma igualdade que vos será muito funcional. Então reparem, da mesma forma que nós temos isto, nós podemos dizer que o número de partículas, e o número de partículas representado por n grande, será exatamente igual ao número de moles, que é n pequeno, vezes o número de Avogadro. E esta igualdade há de ser extremamente importante. Vamos pensar só nisto. Se eu tiver assim uma mol de átomos, vamos imaginar, eu tenho assim uma mol de átomos. Uma mol de átomos, quantos átomos são? 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos. Ok? Pode ser, ok, átomos de hidrogênio. Então, se eu tiver 3 moles, né? Vamos pensar que aqui estariam 3 moles. Qual é a quantidade de átomos que eu tenho? Vai ser 3, né? 3 moles, ou seja, 3 vezes uma mol, vezes a quantidade de átomos presentes em cada mol, ou seja, 0,022 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, reparem nesta igualdade. Eu tenho aqui este n grande, e este n grande vai representar o número de partículas. Eu vou fazer aqui a legenda. Bem, este n grande representará então o número de partículas que podem ser várias, podem ser átomos. Eu vou colocar aqui sobre outra cor. Podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons. Quer dizer, pode ser qualquer coisa, são partículas, é uma quantidade que nós temos. Este n pequeno representa o número de moles, ok? N pequeno representa o número de moles. Reparem que eu fiz aqui o número de moles, né? 3 moles vezes quem? A quantidade que é representada por cada mol. E qual é essa quantidade representada por cada mol? É exatamente a constante de Avogadro. Ou seja, vamos ter aqui Na, que é o número ou a constante de Avogadro. Quer dizer, e esta igualdade, porque muitas vezes vamos dar, por exemplo, o número de moles e vamos pedir a quantidade de átomos que vocês têm. Imaginem o seguinte, eu vou colocar assim aqui algo a título de exemplo. Vamos imaginar que temos 2,5 moles de átomos de carbono, por exemplo. E a questão seria, quantos átomos é que vocês têm? Né? Temos 2 moles de átomos de carbono. Vou colocar aqui átomos de carbono. Quantos átomos é que temos? Fácil, eu vou colocar assim aqui o número de átomos de carbono. Será então igual ao número de moles, e reparem, o número de moles seriam 2,5
moles, vezes o número de Avogadro, ou seja, 6,022 vezes 10 elevado a 23. Eu não vou fazer aqui os cálculos, não tenho calculadora, mas esta quantidade seria então a quantidade de átomos de carbono presentes em exatamente 2,5 moles. Ou seja, esta igualdade será importante para os próximos exercícios. Agora vou falar-vos, já falei aqui, já falei do número de Avogadro, já falei da mole e já falei do número de partículas. Falta apenas dirigir-me então ao conceito de massa molar. E para me dirigir ao conceito de massa molar, eu vou recordar algo que disse num dos vídeos anteriores, onde dizia que a massa de um átomo do isótopo carbono 12, né, é exatamente igual a 12 unidades de massa atómica. Ok? Lembram-se disto? A massa de um átomo do isótopo carbono 12 era a nossa referência padrão para as unidades de massa atómica. A massa de um átomo de carbono 12 era exatamente igual a 12 unidades de massa atómica. Agora vou tomar assim aqui uma manipulação. Eu vou multiplicar aqui o primeiro membro, por uma mole. Para determinar com isto o quê? A massa de uma mole de átomos de isótopos carbono 12. Ok? Eu vou aqui tentar determinar isso. Eu sei que a massa unicamente de um átomo, a massa de um átomo é 12 unidades de massa atómica. O que eu vou determinar agora é qual é a massa de uma mole de átomos do isótopo de carbono 12. Então vou multiplicar este membro por uma mole e, obviamente, estamos perante uma igualdade. A ação que tomamos no primeiro membro, tomaremos a mesma ação no segundo. E então, desta forma, a igualdade continua a mesma, né? Se eu tenho 7 igual a 7, e se multiplicar o primeiro membro por 5, e se tiver a mesma ação no segundo, quer dizer, continuo sempre com a mesma igualdade. E agora vou tomar em consideração o seguinte, vou tomar em consideração duas coisas. Uma mole é exatamente igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23, que é a tal constante de Avogadro, e vou tomar em consideração que uma unidade de massa atómica é exatamente igual a 1,66 vezes 10 elevado a menos 27 kg. E vou tomar aqui uma redução, porque eu pretendo determinar aqui a massa molar do carbono 12, mas em gramas. Então vou passar estas unidades de massa atómica para gramas. Reparem que eu ter 1 kg, isto seria a mesma coisa, ter 1,66 vezes 10 elevado a menos 27. E transformar quilogramas em gramas é 10 ao cubo gramas, né? São 1000 gramas, então vezes 10 ao cubo gramas, ok? Conversão de quilogramas para gramas. Agora, o que eu podia fazer aqui era este trabalho aqui com as regras das potências, na base 10, né? Estamos perante multiplicação de duas potências com a mesma base, então adicionamos os expoentes e então daqui posso tirar a conclusão que uma unidade de massa atómica é exatamente igual a 1,66 vezes 10, aqui fazendo o cálculo, menos 27 mais 3 dá menos 24 gramas, ok? E vou tomar em consideração, neste momento, uma unidade de massa atómica representam estas gramas e uma mole representa esta quantidade. E vou substituir aqui na minha igualdade estas unidades de massa atómica por este valor em gramas e vou substituir as moles, uma mole por esta quantidade. Dessa forma, eu vou ter então, e se pensarmos aqui, quer dizer, eu estava aqui a falar do carbono 12, mas para que isto fique assim um pouco mais claro, eu posso dizer que a massa de um átomo de carbono, não vou referir aqui o carbono 12, ok? Para que isto não fique um bocado confuso. Vou tomar aqui a massa de um átomo de carbono, é aproximadamente 12 unidades de massa atómica, é mesmo aproximadamente igual. Isto para o que eu vou dizer agora não ficar um pouco confuso.
teria que fazer a massa atómica relativa, mas vamos considerar 12, ok? Seria 12,01, fazendo aquele cálculo, mas vamos considerar 12, vamos fazer a aproximação para 12, para que isto não fique confuso a nível de cálculos. Agora, vou então tomar a ação que vos disse, que seria, reparem que eu agora vou ter aqui a massa de uma mol de carbono. Então a massa de uma mol de carbono a gente designa de M grande do carbono, e este M grande é exatamente a massa molar. Ok? A massa molar é exatamente a massa de uma mol. Penso que faz sentido. Isto será então igual a 12, convertendo estas unidades de massa atómica para gramas. É isso que farei a seguir. Vamos ter então vezes, substituindo estas unidades de massa atómica, terei 1,66, vezes 10 elevado a menos 24, vezes, e substituindo as mols pela quantidade que significam, então vamos ter 6,022 vezes 10 elevado a 23 gramas. E se estamos a falar de massa molar, vamos estar aqui a falar de gramas por mol, ou seja, esta quantidade será a massa em gramas por cada mol. Agora reparem no seguinte, é que se vocês fizerem este cálculo nas vossas calculadoras, esta operação aqui, está de ser aproximadamente igual a 1, e mesmo uma aproximação muito grande. Aproximando então este valor para 1, nós concluímos que a massa molar do carbono há de ser então 12, quer dizer, vezes 1, 12 vezes 1 é igual a 12, então serão 12 gramas por mol, e com este então obtemos a massa molar do carbono. Ou seja, nós com isto vamos estar perante uma conclusão interessante, que é sempre que nós fazemos aquele cálculo da massa atómica relativa, e vamos imaginar que fizemos o cálculo da massa atómica relativa, por exemplo, do hidrogênio, e vamos dizer que a massa atómica relativa do hidrogênio é aproximadamente igual a 1. Sempre que vocês vão fazer depois, fariam esta manipulação que eu fiz aqui, mas vocês vão tomar imediatamente a ideia que a massa molar do hidrogênio será 1 grama por mol. Ou seja, esta massa atómica relativa, devido a esta manipulação que eu fiz aqui, há de sempre igualar a massa molar, em que as suas unidades serão gramas por mol. Ok? Se vocês tiverem também, imaginem, vamos imaginar agora que eu queria calcular a massa molar do dióxido de carbono. Bem, eu para calcular a massa molar do dióxido de carbono teria que fazer o mesmo cálculo que fiz na massa molecular relativa, na massa molecular relativa no vídeo anterior. Teria que fazer então, mas agora com a massa molar, ou seja, vou fazer a massa molar do carbono, mais, cuidado, tenho 2 átomos de oxigênio, então 2 vezes a massa molar do oxigênio. Bem, nós consultando a tabela periódica, obteríamos que a massa atómica relativa do carbono vou aproximar exatamente 12. E também, observando a tabela periódica, concluiríamos que a massa atómica relativa do oxigênio é igual a 16. E reparem, com esta manipulação que eu fiz aqui, nós vamos obter sempre a mesma coisa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se a massa atómica relativa do carbono é 12, e aqui é dimensional, a massa molar, devido ao cálculo, esta manipulação que eu fiz aqui em cima, a massa molar do carbono há de ser exatamente igual a 12 gramas por mol. E a massa molar do oxigênio há de ser exatamente igual a 16 gramas por mol. Apenas aqui uma pequena parte é que vocês terem gramas por mol também podem ter a designação de gramas vezes mol, mas mol menos 1.
Quer dizer, isto assim é outra forma de pôr a mesma coisa. Eu ter gramas por mol é ter gramas a dividir por uma mol. E se pensarmos aqui nas regras das potências, eu ter 1 sobre A é igual a ter A elevado a menos 1. Então eu ter gramas a dividir por mol é a mesma coisa que ter gramas vezes mol, mas a mol a ficar menos 1. É a mesma coisa, mas apenas outra notação, e achei importante dizer-vos isto. Agora, voltando então aqui ao cálculo, nós vamos ter a massa molar do dióxido de carbono exatamente igual à massa molar do carbono, ou seja, 12 gramas por mol, mais duas vezes a massa molar do oxigênio, que seriam 16 gramas por mol. Bem, isto agora é mesmo uma questão de cálculo e vamos obter a massa molar do dióxido de carbono. Reparem que 2 vezes 16 dá 32, mais 12 dá 48, então a massa molar do dióxido de carbono será 48 gramas por mol. Bem, como podem ver, eu aqui fiz a demonstração, né, que nós a partir da massa atómica relativa, quer dizer, a massa de um átomo, conseguimos chegar à massa molar e, como podem reparar, a massa atómica relativa, que é dimensional, vai igualar em termos de valor a massa molar. Ou seja, se a massa atómica relativa de um determinado átomo for X, a massa molar desse átomo será X gramas por mol. Ok? Agora apenas vou-vos falar aqui, para finalizar o vídeo, de uma segunda fórmula que também vos dará muito jeito. Nós sabemos, eu sei que a massa molar do carbono, aproximando, né, seria 12,01, mas vamos dizer que é 12 gramas por mol. Isto diz-me o quê? Isto diz-me que numa mol de átomos de carbono eu vou obter exatamente 12 gramas de carbono, ok? Estamos seguros quanto a isto. Bem, e se eu tiver isto numa mol, né? Numa mol tenho 12 gramas, mas se eu tiver agora 3 moles de carbono, quer dizer, qual é a massa, né? Qual será então a massa? Qual será a massa de carbono contida em 3 moles? Eu vou aqui aplicar uma regra de 3 simples para vos ajudar a perceber depois a fórmula final. Então eu posso dizer assim, se numa mol de átomos de carbono eu obtenho 12 gramas de carbono, em 3 moles de carbono vou obter uma massa de carbono X, não é? Vou obter assim uma massa de carbono X. E como é que eu determino esta massa de carbono? Simples, aplico uma regra 3 simples, quer dizer que a massa de carbono vai ser igual, agora multiplico aqui 3 moles, né? 3 moles vezes 12 gramas, né? Isto de carbono, a dividir por uma mol, Reparem que mol corta com mol, né? E isto dava 3 vezes 12, ou seja, 36 gramas. Mas eu vou tentar generalizar esta ideia, para chegar àquela fórmula. Então eu posso dizer que a massa de uma determinada quantidade, né? Eu estou a falar a massa de carbono, poder estar a falar a massa da água que tenho, ou a massa de outra coisa qualquer, vai ser igual à quantidade química. A quantidade química é o quê? O número de mols, que se representa por N. Não se esqueçam, né? Vimos isto aqui em cima. O número de mols é então representado por N e representa a quantidade, sempre que referência. Qual é a quantidade química? Estão-vos a pedir as mols, ok? Sendo assim, esta massa há de ser igual à quantidade de mols que eu tenho, vezes, e agora reparem nisto, quando eu tinha ali 12 gramas de carbono sobre uma mol, isto é o quê? É a gramas por mol, e 12 é exatamente a massa molar. Reparem, 12 gramas de uma mol é a massa molar. Então eu posso transformar esta ideia, né? 12 gramas de carbono, uma mol é massa molar do carbono. Então eu aqui vou ter a massa molar. Então vocês aqui obtêm uma segunda fórmula que vos há de ser extremamente útil. Ou seja, a massa de uma determinada substância há de ser sempre igual ao número de moles vezes a massa molar, ok? E esta igualdade, nós podemos pensar nela com 2 ramificações.
Se eu pegar nesta igualdade e resolver a igualdade em função do número de moles, eu posso então dizer que o número de moles, reparem, dividindo tudo pelo número de moles, será igual à massa sobre a massa molar, e tem aqui uma segunda forma que também é muito utilizada, da mesma forma que a massa molar há de ser igual à massa vezes o número de moles. Quer dizer, estas duas igualdades derivam desta igualdade aqui, resolvendo em ordem ou ao número de moles ou então à massa molar. Então, recapitulando a nível de formas, o que vocês precisam de saber é isto. O número de partículas, que já vimos em cima, podem ser átomos, moléculas, íons, bolas de futebol, pode ser tudo. Quer dizer, o número de partículas é exatamente igual ao número de moles vezes o número de Avogadro. E esta igualdade também há de ter as suas duas ramificações. Se eu resolver esta igualdade em função do número de Avogadro, eu vou ter que o número de Avogadro há de ser igual o número de partículas a dividir pelo número de moles. Da mesma forma que isto tem uma segunda igualdade, que parte daqui, que é o isolando o número de moles, eu vou obter que o número de moles será igual ao número de partículas a dividir pelo número de Avogadro. Segunda forma que terão que ter atenção para os próximos exercícios é a seguinte: a massa é sempre igual ao número de moles vezes quem? Reparem aqui, ao número de moles, a massa igual ao número de moles vezes a massa molar. Ok? Então vou ter o número de moles vezes a massa molar, que é a segunda fórmula que vocês, ou igualdade, eu gosto mais de dizer igualdade, que vocês terão que tomar atenção, que esta tem duas ramificações. Se a massa é igual ao número de moles vezes a massa molar, então o número de moles será igual à massa a dividir pela massa molar. Da mesma forma que podemos isolar a massa molar e então a massa molar será igual à massa a dividir pelo número de moles, e temos então aqui uma segunda igualdade. Nos próximos vídeos farei então alguns exercícios. Nesta matéria sim vou fazer bastantes, porque normalmente vocês começam a patinar um bocado aqui, daí eu podia-vos ter dado as formas, não é? Eu começar simplesmente a fazer exercícios, mas achei por bem explicar-vos estas duas fórmulas e quais são as ideias subjacentes à sua utilização. Fico-me então por aqui no vídeo, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.